Cresce no Ar, edição 1285, ano 27, e o tema de hoje, a segurança dos fiéis. Um tema bem agradável, bem importante para nós, sobre a segurança dos fiéis. Eu fazia um comentário na conexão com a emissora sobre aquela necessidade que nós temos de estar em harmonia com Deus, em sintonia com o Senhor, e é mais seguro para nós. Lembrando daquele episódio, como eu menciono, os discípulos foram enviados com autoridade, com poder, e voltaram maravilhados. Senhor, no teu nome até os demônios nos obedeceram, até os demônios fugiram quando nós ordenamos por causa do teu nome. E eles estavam muito felizes. Jesus Cristo reconheceu, entendeu a razão, a felicidade deles, mas Jesus disse, olha, vocês devem alegrar-se mais por ter os vossos nomes escritos nos céus. E foi um ensinamento profundo. Depois, numa outra ocasião, um homem chega pedindo socorro, o filho estava possesso e eles não puderam expulsar o demônio. Na missão, expulsaram os demônios, mas naquele episódio não puderam. E eles disseram, mas, Senhor, por que foi que a gente não conseguiu? Jesus disse, é porque este tipo, essa casta de demônios, não se expulsa a não ser pela oração e pelo jejum. Então, nós acreditamos, este tema que eu trago hoje, a segurança dos fiéis, os fiéis se sentem mais seguros quando estão em comunhão, quando oram, quando jejuam, quando estão buscando a presença de Deus assim. Então, nosso texto, meus irmãos, para fundamentar este tema, que é de fundamental importância, é o Salmo 35. Salmo 35, versículos de 1 a 9. Nós vamos aprender aqui sobre a dependência e a segurança dos adoradores do Deus verdadeiro. Os adoradores dos ídolos, eles têm uma suposta segurança. É tanto que eles pagam muitas promessas. Eu lembro-me dos meus pais, a minha mãe, o meu padrasto indo para o Canindé, pagar promessas. Meu padrasto enganou o santo, mas fez uma promessa. Ele foi um homem de posses, aí teve um problema gravíssimo, família grande, gastadora, os filhos da primeira esposa. Ele ficou sem nada. Aí ele fez uma promessa lá com o santo para recuperar as coisas, ou determinado poder. Andou recuperando, a gente ainda viu e participou da sua reestruturação, e a promessa dele era para ir todo o tempo, todos os anos, fazer uma visita ao santo lá. Eu acho que o santo sem ele não era santo. E ele conseguiu o que ele queria, mas ele foi pouquíssimas vezes lá atrás deste santo, enganou até o santo, o meu padrasto. E o resultado é que o idólatra, o devoto, ele tem uma suposta confiança na sua divindade, o chamado santo da devoção. O adorador do Deus vivo, com muito mais razão, com muito mais segurança, ele deve adorar o Senhor e ficar na dependência do Senhor. Aqui é o Salmo 35, em versículo 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo da rodela. Levanta-te em minha defesa. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. E diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás, envergonhem-se
os que contra mim tentam o mal. Seja como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe a destruição sem saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra. Agora, Senhor, fala conosco, nos dá a tua graça, fala com os meus irmãos, nos dá entendimento, Senhor, da palavra, entendimento, Senhor, do teu amor e deste tratamento, desta relação, Senhor, de adoradores, esta relação, Senhor, de servos e, Senhor, de adoradores fiéis. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é exatamente sobre a segurança dos fiéis. E uma coisa interessante aqui é que é da natureza dos adoradores não serem violentos. É da natureza dos verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, assim como os adoradores do Pai Celestial no Antigo Testamento, naquela velha dispensação, não se armarem e não terem a disposição da defesa própria ou da vingança. Houve agressão, houve quem se defendeu, houve violência, houve muitos males também no passado. Mas a natureza, o que predomina, o que predominou na congregação de Israel no deserto foi a paz entre os seus habitantes, entre os seus integrantes, e eram 600.000 homens que saíram do Egito. 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 600.000 homens. Alguns estudiosos, esses caras que não têm o que fazer, pensam muito, já chegaram a calcular, a fazer uma estimativa de que Moisés estava no deserto com cerca de 3 milhões de pessoas. Não sabemos se era 1.200.000, não se sabe, só homens hábeis para lutar. Portanto, na idade militar, eram 600.000 homens. E nós temos pouquíssima dificuldade registrada naquele período, e as que têm, na verdade, o que foi mais abundante, o que mais aconteceu de ruim, foi contra Moisés e Arão. Foi contra a liderança, porque faltava alimento, porque faltava água, porque eles se sentiam inseguros, se sentiram em parte traídos, e sempre tem alguém para fazer oposição. Então, o maior problema foi contra a liderança, e não contra a vizinhança, contra vizinho de tendas, contra parentes, porque é da natureza dos adoradores do Deus verdadeiro a passividade, a serem pacíficos. E, no que diz respeito ao Novo Testamento, isto também se verifica no que diz respeito ao Evangelho de Jesus,
a revelação de Jesus, a manifestação de Jesus Cristo e o seu ensinamento santo, que foi infalível para a igreja no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, e foi infalível para a igreja no Novo Testamento, nos dias apostólicos. E isto é uma realidade na igreja do Senhor Jesus hoje. Quantas pessoas sofrem na igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, e estas pessoas sofrem de alguma forma, assim, com resignação. Então, esta leitura que nós fizemos no Salmo 35, de 1 a 9, mostra também a natureza dos adoradores. Os devotos, às vezes, não têm isto, ou a mitologia admitia a violência até entre os deuses, porque a mitologia reconhece um politeísmo, reconhece muitas divindades, e entre as divindades acontecia, conforme a descrição mitológica, guerra entre deuses, um deus jogando praga no outro, matando o outro, e traindo o outro, um deus chifrando o outro, é aquela loucura na mitologia. Mas nós que temos o conhecimento do Senhor e de sua santa palavra, temos a felicidade de ministrar a respeito da igreja e da sua natureza pacífica, assim como a congregação de Israel demonstrou durante toda a sua existência a natureza pacífica. E alguém que é leitor crítico da Bíblia podia dizer, e como é que eles destruíram cidades inteiras? Foi Deus que mandou, e era atos de governo, era Deus como governador do mundo, como rei do mundo, rei da terra. E o rei tem poder de vida e de morte. Então, não tratamos com delinquência espiritual para condenar as Escrituras. O que aconteceu na tomada de determinada cidade, na eliminação de seus habitantes, era atos de justiça, era atos de juízo divino, depois de séculos ou milênios de tolerância com grande pecado, com grande maldade. Então, aqui no Salmo 35, versículo 1, a gente leu, e o salmista diz, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. É como um filho que sabe que não tem capacidade de enfrentar o agressor e chama o pai. Pleiteia, Senhor, contra ou com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. O Senhor tem poder e o Senhor, além de ter o poder, o Senhor não faz injustiça. No versículo 2, ele diz, pega do escudo e da rodela. O escudo e rodela são armas de defesa. São armas de defesa. E o sujeito não tinha escudo, esse adorador, ele podia até ter um escudo físico, literal, mas ele queria segurança espiritual. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda, em minha defesa. Ó, Senhor, eu estou sendo exposto ao perigo e eu preciso da tua ajuda. Me socorre, põe o escudo diante de mim, põe a rodela, era outra forma de escudo. E os escudos também tinham formatos diferentes. Então, o escudo e a rodela eram armas de defesa, instrumentos de defesa. Tira da lança, ou seja, afasta este perigo e obstrui o caminho, cria impedimentos contra ou no caminho daqueles que buscam a minha alma. Eles estão me perseguindo. Eles estão contra mim. Então, Senhor, luta por mim e diga à minha alma, fala para a minha alma, fala para mim, fala para o meu ego, fala para o meu ser interior. Eu sou a tua salvação, ou a tua segurança, ou a tua defesa. No versículo 4, ele vai
diz, ele pede uma oração, aqui ele faz, como fazendo uma oração, ele pede, com suas palavras, sejam confundidos e envergonhados os que querem me tirar a vida. É uma manifestação da natureza pacífica do adorador, que eles se atrapalhem no seu intento ruim, no seu intento de fazer o mal a mim, que eles sejam impedidos, que eles sejam confundidos, que eles fiquem envergonhados, que aconteça alguma coisa, que eles caiam em si e entendam que eu não fiz nada contra eles. Voltem atrás, que eles voltem, que eles não consigam passar neste caminho que tu, Senhor, deve obstruir conforme o meu pedido, que o caminho deles seja obstruído, que o caminho deles seja obstruído, é o pedido do versículo 3, e faça eles voltar atrás, envergonhados, porque eles lutaram contra mim. Eles intentavam o mal, eles intentam o mal contra mim. Então, atrapalha o propósito mal deles. Por mim, Senhor, é um adorador pedindo segurança. E o nosso tema é a segurança dos fiéis. A nossa segurança, meus amados irmãos, não está em nós mesmos, não está em nosso vigor. Muito embora alguns tenham muito vigor, mas vigor também desaparece. Muitos fortes morreram. Então é melhor pedir a graça de Deus, é melhor vencer pela força do Senhor do que pela força do braço. No versículo 5, ele, sem fugir, ou para não fugir aqui, uma cultura no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Oriente, é um pedido de vingança. Ele diz, sejam aqueles que intentam contra mim, aqueles que não foram obstruídos, não tiveram o caminho obstruído, aqueles que, na verdade, conseguiram passar, aqueles que estão prestes a me fazer o mal, que eles sejam como a moinha perante o vento, que eles sejam levados, de alguma forma, afastados de mim, que eles sejam levados como o vento leva a palha. Como o vento leva a palha moída, que é moinha ou pragana, que eles sejam levados para longe de mim, e o anjo do Senhor os faça fugir. Isto também foi testemunho no Antigo Testamento, aconteceu. Deus orientando o rei Davi, em determinada ocasião, Deus deu até um sinal. Deus deu o sinal, como era que ia acontecer. Quando você ouvir um barulhão, como zoada de carruagens, por cima, pelas copas das árvores, saber que é o Senhor que está lutando. E, quando surgiu aquilo, os inimigos ficaram apavorados, horrorizados. Já tinha acontecido também nos dias dos filisteus. Os filisteus, quando ouviram o alarido de alegria no acampamento de Israel, disseram, os deuses desceram, e fugiram apavorados. Porque os deuses, na linguagem pagã dos filisteus, tinham descido para socorrer Israel. Então, o salmista aqui, ele no versículo 5 diz, e o anjo do Senhor os faça fugir, que haja alguma força sobrenatural, que haja uma ação do próprio Deus e não das minhas mãos. Que haja uma defesa, que o Senhor me defenda da sua forma miraculosa e não eu derramando sangue. É a natureza pacífica dos adoradores. O nosso tema fala sobre esta grandeza, que é, meus irmãos queridos, necessário a cada um. A segurança. Os adoradores precisam ter segurança. Segurança da presença de Deus e segurança de que o Senhor é o nosso ajudador. No versículo 6, o salmista diz, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio.
um caminho tenebroso, é um caminho onde o sujeito pensou que ia dar tempo chegar com a luz do dia, mas ele não chegou com a luz do dia, ele foi impedido, houve problemas do caminho, ele teve impedimentos, houve obstrução no seu caminho, e ele chega numa região desconhecida, no escuro, na parte noturna do dia, ele chega durante a noite, num lugar desconhecido e para lutar militarmente. Então, as trevas tornam o seu intento muito mais difícil. Um caminho tenebroso, ou seja, está escuro e ainda é escorregadio. É escorregadio porque é despenhadeiro, é escorregadio porque é terreno arenoso, é escorregadio porque choveu muito e o sujeito não sabia, está tudo, de alguma forma, contrário ao seu intento criminoso. E o adorador sabe pedir socorro. Que ele tenha o caminho tenebroso e o anjo do Senhor os persiga. É um homem adorador fiel. É um adorador fiel que deseja estar seguro na presença de Deus. Ele quer que o Senhor o livre e o defenda sem que ele suje as mãos de sangue. No versículo 7, nós aprendemos, porque sem causa, olha aqui a razão da sua petição, sem causa, eles encobriram contra mim uma rede, eles fizeram uma armadilha, cavaram o chão, fingiram que ali era seguro, para quando eu pisar, cair dentro do buraco que eles cavaram, a cova, e isto eles fizeram como traição, foi sem causa, eu não sou inimigo deles, eu não fiz o mal a eles, sem causa eles encobriram a rede contra mim, fizeram isto sem razão, eles cavaram uma cova para que eu caísse dentro, para que eu morresse, eles buscam a minha destruição sem razão. Versículo 8, sobrevenha-lhe destruição sem o saber, que eles sejam atrapalhados sem entender, que haja a defesa sem eles saber de onde, que eu não precise me defender, que eu não precise tirar a vida de ninguém, que eu não precise fazer isto, Senhor. Tu conheces o meu coração, sabe que eu desejo que seja justiça da tua parte, e que eles sejam presos na rede que ocultaram, que eles mesmos caiam na destruição que eles desejam para mim. E se isto acontecer, quando isto acontecer, em acontecendo isto, a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á pela salvação. Meus queridos irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus. Os justos não buscam os seus interesses, os justos não têm defesa própria, os justos não fazem guerra. Os justos, na verdade, desejam servir a Deus em paz. Que o Senhor Deus abençoe os meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe cada membro da igreja, você que já é adorador do Deus vivo, seja fortalecido. Você que ainda não tem esta comunhão com o nosso Senhor, que possa adquirir pelas Escrituras, lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus, entregando a sua vida ao Senhor, porque é seguro andar com Jesus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos pela salvação, pela vida, pela tua palavra, meu Senhor, como instrução para nós. Abençoa os meus irmãos, nossos ajudadores, nossos intercessores, nossos ouvintes. Guarda, Senhor, cada um. Opera na vida da igreja, manifesta o teu poder e a tua graça. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos e logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida, na FM 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.